Olá, eu sou Juliane Souza e essa é a série 10 anos depois, idealizada e produzida pelo Instituto Sumaoma. Aqui, gente, nós vamos falar sobre a Lei de Ações Afirmativa, ou como mais popularmente conhecida, a Lei de Cotas. A Lei 12.711, que estabelece a reserva de vagas em instituições de ensino federais para grupos historicamente excluídos, completou 10 anos em 2022. Quais foram os impactos nos mais variados setores da sociedade, as melhorias necessárias e as perspectivas de futuro para essa importante ferramenta de democratização do ensino e a geração de conhecimento? É o que nós vamos saber aqui na série 10 anos depois, com a participação de diversos estudiosos, pesquisadores e ativistas no assunto. Este trabalho, contemplado na chamada pública O Papel da Ciência no Brasil de Amanhã, recebeu o apoio do Instituto Serra Pilheira. Se você ouve uma voz dentro de você dizendo: "Você não pode pintar", então pinte e essa voz será silenciada. Quem disse isso foi Gláucia Verena, graduada, mestre e doutoranda pela USP em fonoaudiologia, também especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, atua clinicamente em distúrbios da voz e voz cantada, é diretora e fundadora da LabVoz, também atuante em eventos científicos, publicação de artigos em revistas científicas nacionais e internacionais, e é diretora de diversidade da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e fundadora do Núcleo AIE. É isso mesmo, Gláucia? É isso mesmo. E muito obrigada por me receber. Gláucia, seja muito bem-vindo. Ó, vou dizer um negócio para você. Hoje eu me preparei melhor com a voz, tá? Ah, o que é Seja, ótimo. Seja muito bem-vinda à nossa série 10 anos depois. Esse é o nosso quinto episódio. A gente vai falar sobre saúde mental, autocuidado e política, trazer um pouco da sua trajetória dentro da Universidade de São Paulo. E o que a gente vem perguntando para todos os nossos convidados para esse bate-papo que a gente vem realizando aqui é: quem é a Gláucia antes do Lattes? Muita coisa já, né? Então, bom, primeiro que eu sou uma pessoa que sempre esteve conectada com a sonoridade. Minha mãe já me colocava em shows de rock desde quando eu estava na barriga dela, né? Minha mãe é uma mulher paraense, então, Dona Antônia, sou filha de Antônia e de Luiz, né? Duas pessoas incríveis, duas pessoas pretas. Minha mãe é uma afro-indígena também, ela vem do Pará, né? E meu pai é aqui de São Paulo. Então foi um encontro propício aqui para realmente formar essa família tão bonita, né? Eu sou a filha do meio, né? Então eu tenho minha irmã Yata, tenho a minha irmã Yanis, e tudo isso me compõe. A minha existência acaba realmente sendo muito vinculada aos estudos desde muito cedo. Desde muito cedo fui muito curiosa. E a minha curiosidade é o que eu acredito eu acredito que seja o meu primeiro passo para entender o raciocínio científico, né. Então, sem curiosidade você não vai fazer as perguntas, do porquê das coisas, né. Então, a minha condução de vida foi muito via ao poder da criatividade, da imaginação, da curiosidade e também da música, né. Então, eu iniciei meus estudos musicais com 7 anos de idade, sempre tive afinidade com som, então aprendi a tocar piano cedo, depois eu fiz Universidade Livre de Música Tom Jobim, dos 9 aos 16, então a música ela me forma. Dentro de casa a gente sempre foi muito bem nutrido, então minha mãe escutava Queen, Tina Turner, eh, Freddie Mercury o tempo inteiro, tinha também toda a questão do samba, né, então eu lembro muito os discos de Alcione, Desci Brandão, Só Steve gente só boa. gente boa. Então, Gláucia é tudo isso e mais um pouco ainda o que há por vir ainda nessa trajetória aqui na Terra, né.
Glaucia, acho que eu vou te comprometer agora. Gente, vocês querem a Glaucia cantando um pouquinho? Agora ou no final? No Tá final, no todo mundo final. dizendo. Aí eu vou pensando que música que eu vou... Isso, então no final, Glaucia vai se preparar aí para cantar pra gente. E eu fiz uma brincadeira boba, né, falando que tinha me preparado para voz, mas realmente me preparei. Mas, Glaucia, quando você fala que você é fonoaudióloga, trabalha com voz, tá, você ouve muito, ai, é minha voz aqui, ai, será que minha voz tá legal? Ai, será que não sei o quê? Você ouve muito A isso? famigerada dicção, né? A minha Isso. dicção tá A minha boa. dicção. Ai, eu acho minha dicção muito travada, então eu escuto, assim, eu escuto as pessoas, né, falando, né? E é muito curioso porque ao mesmo tempo que eu acho, nossa, que rapidez, né, de abertura, assim, foi muito interessante, é também um lugar de troca de saber. Porque, querendo ou não, a fonoaudiologia ainda é uma profissão bastante elitista. Então, você ter acesso a um fonoaudiólogo, entender o que o fonoaudiólogo faz, entender como ele pode te ajudar, e ao mesmo tempo é como se fosse essa mini consulta, mas é uma mini consulta que estou oferecendo alguma informação e ao mesmo tempo aquela pessoa também me dá essa curiosidade, né? Então acaba sendo um encontro. E aí desmistifica. Então, uma das coisas que eu tenho essa sensação é que a minha figura acaba desmistificando um Sim. pouco a questão desse acesso, né? Então, uma mulher preta, uma mulher que, ok, tem uma graduação realmente longa, né? Ainda estou num processo acadêmico, e ao mesmo tempo com muita competência também atender as pessoas, né? E é muito positivo ressignificar esse lugar. Quem sabe, né, eu não estou sendo, de alguma forma, estou inspirando a trajetória de algumas pessoas aí. Ampliar o entendimento das pessoas sobre a profissão também, né? Não reduzir apenas uma determinada área. Com toda certeza, com toda certeza. Até porque, inicialmente, as pessoas pensam que a fonoaudiologia só está vinculada ao universo mais do desenvolvimento infantil, né? E quando não, a gente tem... Se você é um ser no mundo, do nascimento até o envelhecimento, existe atuação fonoaudiológica, né? Seja ali no início da amamentação do bebê, para ajudar a mãe com leite materno, ou se está faltando leite, ou da pegada do seio, até mesmo as questões de linguagem, como estimular a linguagem e seguir nesse desenvolvimento, até as questões vocais, né? Então, rouquidão, uma rouquidão que não passa, toma o chá de romã e não passa, né? Então, porque realmente precisa de uma outra condução, né? Sim. É muito ampliada a atuação da fonoaudiologia. E a área que realmente eu mais atuo hoje é construção de voz artística, né? Eu acabo unindo a minha trajetória. Então, música, arte, ciência fazem parte de mim desde que eu me entendo por gente. Então, eu encontrei, inclusive, foi no Teatro Municipal, que eu estava participando de um encontro de corais, no Camargo Guarnieri, e... tá sorrindo ali. E aí... Todo mundo fã aqui da Todo Glaucia mundo já. fã. E aí eu estava na plateia vendo uma banca de fonoaudiólogos falando sobre voz artística, voz cantada. Aí eu uni o Lé com o Cré. Falei, é isso que eu quero fazer. Né? Então, eu encontrei no teatro hoje a minha profissão, e hoje o que eu faço de melhor realmente é unir esses dois mundos. Né? Então, eu acabo realmente desenvolvendo vozes para elencos, desenvolvendo vozes para EPs, CDs, acompanhando alguns cantores em turnês também. Então, o backstage acaba sendo muito um lugar que eu estou super acostumada. Para além do palco, né? Porque eu também já cantei muito nos palcos desse Brasilzão aí, com os coros, solo também. Glaucia, eu fiquei aqui te ouvindo, né? E curiosa, assim, um pouco desse lugar da arte que trabalha com a voz ali dos bastidores, né? Como é que é essa preparação, assim, quando você trabalha com um artista, por exemplo, antes, durante, depois, como é que é essa rotina? Primeiro que é tudo sobre o processo. Esses dias eu até soltei uma frase, as minhas frases têm alguns efeitos que as pessoas criam citação. Verena Glaucia 2022. Sim. Não existe salto quântico para o desenvolvimento vocal, você precisa passar pelo processo. E
antes de mais nada, encarar o artista como um ser humano, porque ele vem para o consultório procurando ajuda, né? Então, o primeiro ponto é valorize sempre a humanidade das pessoas. E a humanidade que muitas vezes nós, pessoas de pele preta, nos é negada constantemente pelo sistema. Sim, Então, não só artistas, mas todos, né? Todas as pessoas precisam da sua humanidade valorizada. E se a gente faz esse recorte para o sistema de saúde, isso ainda é um problema sério de formação e um problema sério do que a gente entende por acolhimento em saúde. Mas com o processo artístico, muitas vezes depende. Às vezes são artistas que vão entrar em turnê e que vêm no consultório 2 meses antes para se preparar, para realmente criar resistência vocal, porque você não cria tônus vocal do dia para a noite e nem desenvolve extensão vocal do dia para a noite, né? Então é um trabalho que eu chamo de um trabalho que é um tijolo por vez, mas o resultado ele vem. A casa pronta você vai ter, mas vai precisar se dedicar, que também é uma margem do nosso autocuidado. Eu costumo até falar que o autocuidado é uma palavra-chave é um conceito amplo, né? Então, a gente precisa cuidar sim do nosso corpo, isso inclusive a voz. A voz parece um elemento abstrato, porque a gente sim. escuta, mas não toca, né? Ela toca os nossos corações, mas não, a gente não consegue pegar com a mão. A gente precisa cuidar do nosso mental, a gente precisa cuidar do nosso espiritual e a gente também precisa cuidar da nossa autodefesa, né? Então, que as outras informações do mundo não nos atinjam de uma maneira em que a gente fique despreparado, né? Então, existe um alicerce para o autocuidado. E o autocuidado também é beleza, também é tudo isso, mas não é só isso, Sim. né? Então, o processo fonoterapêutico e principalmente o que a gente ali na Labvoz a gente oferece é justamente um processo de ver o ser humano de uma forma ampla. E a gente pergunta tudo, absolutamente tudo. Desde pressão alta, se tomar algum Sim. remédio, como é a vida, estilo de vida, porque tudo isso vai ter impacto vocal. Sim. E aí, você quer contar pra gente aí quais são alguns artistas com os quais você trabalha? Eu trabalho com a Xenia França, trabalho com Lineker, trabalho Só com... gente assim que você encontra na esquina, né, meu povo? Só gente assim. Tá. Tenho a honra de cuidar dessas vozes, trabalho com Mariana Aidar também. Então, é muito bom a gente primeiro ter a confiança dessas pessoas, mas também de todas as pessoas que passam ali pelo consultório, porque todo mundo tem a sua voz, o seu marco no mundo. Ninguém no mundo tem uma voz igual, nem gêmeos têm vozes Sim, iguais. sim. Então a gente precisa sempre entender que você é um ser único e realmente você veio por alguma trajetória especial aqui nesse Aie, né? Nessa terra, nesse planeta Terra. Se você ouve uma voz dentro de você dizendo, você não pode pintar, então pinte e essa voz será silenciada. Glaucio, eu fiquei pensando muito, matutando muito sobre essa sua reflexão, essa sua colocação, e fiquei pensando assim, quais foram as situações dentro da sua trajetória que você teve que passar, né? Pessoas negras nessa sociedade, houve muitos nãos, né? E esses nãos, eles vêm de forma externa e fazem eco internamente também na gente, né? Então, quais foram os nãos que você teve que silenciar a partir da sua trajetória, do que você foi construindo? Eu acho que o não, que eu fui mais transgressora nesse sentido, porque essa voz não era o não que eu estava dando para mim, mas era o externo querendo ditar o meu caminho. Foi justamente durante o período escolar, né? Eu acho que crianças pretas não têm uma vivência escolar igual de crianças brancas, não têm os mesmos acessos para começar, mas também não têm o mesmo tratamento, né? Então, e quando eu digo isso, o tratamento ele vem justamente por conta da dúvida da potência intelectual daquela criança, né? Então, uma vez eu escutei uma professora, quando eu pensei que eu ia prestar medicina, e até tentei durante 2 anos, é uma grande jornada essa. E ela falou que eu não poderia passar numa universidade pública,
que eu não conseguiria passar numa Você universidade estava com quantos pública. anos? Ah, eu já estava com os meus 14 anos, 14, 15 anos, né? Então eu já estava direcionando a minha vida. E medicina é aquele sonho, né? Que é colocado também. Minha família tinha esse sonho, eu fui entender isso depois. E aí eu ressignifiquei tudo isso. Também foi um processo para minha família, né? Eu tive que falar esse não para o sonho dos meus pais, porque realmente, até durante a minha graduação em fonoaudiologia, eles tentaram quase até o último ano fazer, olha, mas você já está na faculdade de medicina, é só fazer uma prova de transferência e etc. Eu falo, Facinho é logo ali, menina. não, eu não quero isso, né? Até entender também esse outro não, né? O não que realmente está dizendo o que você quer realizar, né? Eu costumo falar que quando nós falamos não para algumas coisas, é que a gente está dizendo sim Para para a outras, né? gente, né? Também. Isso é muito uma baliza que eu carrego comigo. Então esse não da intelectualidade, né, vinda de uma professora no ensino médio ali, já primeiro ano do ensino médio, e que eu não deixei que me definisse. Assim como também não deixei que me definisse a questão de gênero. Então, você não vai jogar handball, vai jogar basquete. Vou jogar basquete. Então, eu sempre tive esse vínculo com o esporte, né? Então, também, enfim, eu tive uma experiência com 4 lutas marciais, por exemplo. Então, era do tipo, mas você é uma garota, você não pode fazer isso. Eu falei, não, posso sim, vou fazer, e fui fazendo. Né? E minha família foi me apoiando também nesse movimento. Né? Então, isso é muito importante, porque também acho que a via da música e a via do esporte me ensinou muito a disciplina que eu precisei ter para conseguir estar onde eu estou hoje. Né? Então, não é aleatório. Né? Tendo um sistema hegemônico, estamentado, estruturante, falando não para uma criança preta e para não estudar, é realmente ser muito ousada em querer continuar estudando. E hoje, né, eu estou no patamar acadêmico mais alto, que seria a questão realmente de estar num doutorado, né? Então eu formo pesquisas, eu faço conhecimento. Então o mundo e a minha classe, né, enquanto minha classe de fonoaudiólogos, usufruem dessas pesquisas para atender melhor as pessoas. Né? Então é um outro grau, é um salto enorme. Produz pensamento, né, Produzo Glaucia? pensamento, produzo Intelectual. formação. Né? Então hoje é realmente, quando eu olho para trás e escuto e vejo esse não, se eu tivesse E Audre Lorde fala isso, né? Se a gente se define pelo outro, o outro vai esmagar a gente. Uhum. Então é sobre esse lugar. Então é sobre realmente não ser definido pelo outro. É você que se define. E, Glaucia, qual a importância da família no fortalecimento da autoestima, por exemplo, de uma criança negra? Porque dentro de um país como o nosso, racista, e que a gente sabe que o outro aqui, no caso eu digo branco, sempre se colocou nesse lugar de dizer quem é a pessoa negra e de dizer qual é o lugar da pessoa negra, antes mesmo que ela se entenda, né, como pessoa. E a grande luta é isso, né? Pegar a nossa humanidade de volta, né? Não pegar a nossa humanidade de volta, né? Ela sempre esteve com a gente, mas dizer que essa humanidade existe, que ela é nossa, E então defendê-la, né? defender, né? Porque foi tirado, né? Sim, De alguma forma, porque sequestrado. fomos colocados em situações, né, muito desumanas. E, de alguma forma, isso ainda acontece, né, em vários aspectos. E aí, qual que é a importância da educação em casa? Eu vi numa entrevista que você falou um pouco disso, né, para fortalecimento da autoestima, por exemplo, de crianças pretas que vão se deparar nesse ambiente escolar com essas diferentes formas de dizer não para ela, e que ela não pode ser isso, ou que ela não pode ser aquilo, ou que ela não pode fazer aquilo. Olha, é fundamental. Eu acho a estrutura familiar, você ter uma estrutura familiar, você já. E é péssimo, né, a gente ter essas estatísticas do nosso povo, né? Já, de fato, já te dá um alicerce, um porto seguro. Sim. Né, um porto seguro.
Por mais que seja Tem para onde voltar, né? conflitante, Uma por mais que segurança. tenha uma segurança, né? E tenha uma proteção. Então, eu acho que isso é um primeiro ponto. A família realmente tem que proteger esta criança, mas também entender que existe esse mundo que não dá para proteger até quando cresce, né? Digamos assim, que isso também acaba acontecendo com famílias pretas às vezes, né? Ah, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que eu nunca fui negada do meu aspecto de crença. Então, eu sou uma mulher de terreiro, né? Eu sou neta de Yalorixá, então orixás estão comigo, a minha ancestralidade, eu vivo a ancestralidade desde criança. Desde criança. Então, isso nunca me foi negado, e também isso para mim é um grande lastro de conexão com a cultura, e é como se fosse o meu antídoto diário contra o racismo do sistema. Sem axé não se avança. E sem entender que você faz parte do axé, desse crescimento, dessa força vital, é negar a si o seu processo de cura. Né? Então, para mim é muito definido isso. E a gente também eu passei a ter, por conta da religiosidade, por conta da minha família cultuar os orixás, também outras histórias, né, de mulheres, de orixás, de entidades que sempre foram visionárias e muito ligadas à construção da sociedade, né, e à sua própria construção também. Então, antes de estar no coletivo, eu preciso saber estar no indivíduo. Você teve isso, Eu né? tive Teve isso. Então, essa base familiar, que até hoje é a nossa base. Né? Até hoje é esse porto seguro. E terreiro é família, né? Terreiro é Tem muito a ver com família estendida, coletivo, né? é isso. Você citou a Audre Lorde, eu lembro de um texto que eu gosto muito da Bell Hooks, que chama Vivendo de Amor. Não sei se você já leu esse texto. E tem uma parte ali que eu tenho essa imagem muito muito clara na minha mente quando ela conta uma situação de uma criança negra que sofre uma situação de racismo na escola e a mãe vai ao encontro dessa criança. E quando essa mãe encontra essa criança, ela briga, ela não acolhe, né? Ela chama a atenção da criança, né? Aquela velha história, né? Apanhou na escola, vai apanhar em casa, sabe? Se apanhar na escola, vai chegar em casa, vai apanhar também, né? E aí, né? Como que pais feridos, né, pelo racismo, consegue amparar crianças que já estão nesse processo de serem feridas pelo racismo, né? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que foi muito difícil para os meus pais, assim, até porque minha mãe tem uma história muito diferente do meu pai, né? Então, minha mãe teve uma trajetória muito dura até chegar em São Paulo, vinda muito criança para cá, né? Então, Sendo do norte, sendo né? E do tem toda uma outra norte, leitura aí, né? e acolhida numa casa que era de uma tia postiça, que na verdade se configurava ali um trabalho infantil, Sim. né? Então teve todo um processo. Minha mãe formou em 2 faculdades, né? Então também eu tenho um exemplo muito vívido, muito forte dessa representação do estudo, né? Então o estudo sempre foi uma pauta central dentro de casa, né? Então minhas irmãs também têm curso superior, então é muito o exemplo, muito mais. Acho que a preocupação dos meus pais sempre foi mostrar o melhor exemplo possível. Às vezes, essa questão dessa afetividade, né, é um carinho diferente. Então, eu lembro da minha primeira situação que eu sofri racismo foi na perua escolar, com, sei lá, 7 anos de idade. E isso fica gravado, né? Isso fica registrado. Fica registrado, só que eu não entendia o que era racismo, porque criança, né? Nossa, mas por que estão falando isso de mim? Eu tomei banho, assim, né? Não tô fedida, não tô nada. Né? E aí o tio da perua não fazia nada, e o tio da perua era um homem branco. Aí eu lembro que minha mãe me tirou, brigou com um homem branco, ela me tirou da perua e eu comecei a andar de ônibus com 7 anos e meio, 8. Né? Então, minha irmã mais velha me deixava ali no ponto, tinha o motorista do ônibus ali, de confiança, que virou amigo, sabe? E que deixava lá no ponto certinho, eu descia e ia para a escola. Né? Então, também esse processo deles não conseguirem estar presentes porque estavam trabalhando, e ao mesmo tempo desse processo de independência emancipada, né, de uma criança.
E aí, na minha universidade, no meu primeiro ano de curso de fono, tinha uma menina, por exemplo, que ia com chofer até a porta da faculdade, porque nunca tinha andado de metrô na vida. Isso é muito comum na tua Então, área, né, Glaucia? E então aí? assim, é uma disparidade tão Sim. grande, né, que eu não conseguia e não concebo até hoje alguém nunca ter andado de ônibus e metrô na vida. Em um país como o Brasil, Em não um é país como o mesmo? Brasil. É uma É outra até cafona. lógica. É muito cafona e além de discrepante, é Terrível. classista, além da estrutura racista, né? Então é muito o lugar, né? O lugar de posição. Então, acho que os pais pretos forjam seus filhos. Eu fui forjada para ser uma guerreira desde sempre. Né? Então, eu escutei da minha mãe, não, você tem que ser 150. Não tem como não ser, né, Não tem Glaucia? como Tem não que ser, ser, né? tem que ser, não tem como não ser. Você tem que ser 150% mais, porque você é menina e porque você é preta. Agora, Glaucia, isso tem impacto também, né? Tem impacto, mas aí a Eu acho que terapia dá conta. acho que dentro disso não tem nenhuma coisa ou outra, são as duas coisas, né? É o que te moveu, é o que pode mover a gente para chegar em determinados lugares, mas também fere muito, tá? Porque aí Dentro dessa você coisa tem de não ter lugares. espaço para errar, né? Exato. Eu demorei para lidar com, com Tipo, erro. posso errar? Será? Nossa, demorei muito, nossa, muito para lidar com o erro, né? Desde, não oferecer a excelência para mim não é algo natural. Então é sempre um ponto de, ok, eu vou aprender com esse processo, vira processo de aprendizado. O erro, para mim, eu ressignifiquei o erro, a falha. Putz, isso aqui deu muito errado, eu tinha que ter acertado, era minha única chance, minha única oportunidade. Eu não consegui. Eu passei a ressignificar a falha quando eu erro, para não virar uma autossabotagem, como um processo de aprendizado. E para mim hoje é realmente o tamanho que os erros têm. Seja eles o tamanho que for. Aí eu consegui dar leveza, né? Eu consegui respirar. Porque senão é aquela síndrome do atleta, né? O tempo inteiro, o tempo todo sendo excelente, quando outras pessoas também precisam ser e não são, e ocupam lugares que elas não deveriam estar, né? Então, e aí eu também fui entendendo como a estrutura funciona. Né? Do momento que você vai tendo um maior contexto de abrangência do mundo, você acaba entendendo algumas coisas. E é muito curioso que no Brasil, especialmente no Brasil, é algo marcado. Eu já tive a oportunidade de ir para outros lugares, de vivenciar outras coisas. E é muito estranho quando, às vezes, eu me sinto mais segura fora do que dentro. É muito esquisito. É muito esquisito, porque parece que existe um grau de cognição que foi atingido em alguns outros lugares que aqui ainda não atingimos. Que é não que outros lugares sejam muito melhores, mas Sim, não compreendo. existe um refinamento já do processo de luta antirracista, já Sim. existe um entendimento coletivo de uma população que entende que o que é racismo não é o preto que tem que Sim, ensinar. sim. Eles já sabem disso. Né? Então, isso é muito, muito curioso. Assim. Isso eu ainda estou conseguindo elaborar, ainda estou elaborando. Talvez possa te ajudar agora com isso. No nosso primeiro bate-papo veio o professor Juarez. Ai, que É maravilhoso! maravilhoso, né? Deu aula aqui para todo mundo. A gente está Ah. tô até hoje, Glaucia, citando o professor Juarez. Porque ele trouxe uma questão que coisas que eu de vez em quando converso muito com a Thaís sobre isso, né? Você está falando da coisa da autoestima, daquela coisa da gente que, né, sempre nesse lugar de não errar e de ser mais de 100%. E aí ele estava falando, né, quando os alunos negros entram na universidade e tomam aquela pesquisa e aprofunda aquilo para si, ele acaba denunciando uma mediocridade do branco.
que deveria saber até então, porque se colocou nesse lugar aí, que tem a ver com isso que você falou, né? Devia saber para estar naquele lugar e nem sempre sabe, né? E aí traz essa denúncia, né? Que é essa mediocridade que talvez tenha a ver com esse lugar, com isso que você falou agora, que sente fora, né? A gente no Brasil não tem ainda uma maturidade para falar sobre questão racial. Quando a gente vai falar de questão racial, as pessoas chamam de mimimi. Não tem uma maturidade, não tem uma seriedade, não tem uma responsabilidade. Eu acho que isso é muita patifaria, isso é estratégica para deixar a gente nesse lugar aí mesmo, né? E é essa mediocridade que está posta aí, né? E isso gera uma resistência, né? Porque ninguém gosta de ser exposto dessa forma, né? E aí a gente já entra na questão da sua entrada na universidade, na Universidade de São Paulo, USP, uma das maiores, a maior universidade da América Latina, tem todo esse peso. Na área de medicina, fonoaudiologia, você entrou em 2009, um pouco antes das cotas raciais, e aí depois, na sequência, entra a lei de cotas, né, de ações afirmativas. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência antes das leis de cota dentro da universidade, como foi para você esse processo, e depois das leis, da lei de cotas, o que mudou, o que você percebeu que mudou ali, sabendo, né, trazendo aqui que a gente sabe que a USP foi uma das últimas, né, a entender essa ação afirmativa como urgente, né? Sim, primeiro que a questão do território, né? Quando eu entrei em 2009, os únicos representantes que tinham a cor como a minha eram os funcionários, né? Então estava posto, né, o lugar, né? Então, o segurança, o pessoal da portaria, o pessoal da limpeza, né? Então, o pessoal da copa, da diretoria. Então, eu entrar lá e ver discentes, estudantes, alunos eram muito poucos. Na minha turma, eu coloco numa mão só, assim, quantas pessoas tinham. Um processo também, e um processo curioso, né? Esse processo do acolhimento também. Os funcionários me acolhiam muito, muito, durante toda a minha graduação até hoje. Ai, que bom que você está aqui. Aí, quando encontro a minha família, ai, ela é ótima, ela sempre ficou ali estudando, fazendo propaganda de mim para meus pais, né? Então, é muito curioso como também essa família estendida vai realmente se Que estendendo. olha você ali no lugar e pensa, vai, Vai, tem uma de vai, nós tem uma ali, eu nós. nunca tinha visto. Exato, sabe? E aí você vira também uma referência para a filha ou Sim, para o filho sim. daquele Tem um funcionário. impacto muito Tem um grande, impacto né? que eu não consigo dimensionar, Sim. assim, que eu não tenho essa dimensão. Na realidade, eu não tenho esse limite. Tem esse lugar, tem um lugar também da gente não ver professores, ainda docentes, né, professores negros dentro das ciências de saúde, principalmente, né, ciências biológicas. É muito raro. Eu tive uma professora, a Andrea, no ICB, no Departamento de Ciências Biomédicas, que era uma mulher preta, mas assim, eu tive uma aula, um semestre com ela, e acabou. Na faculdade de medicina em si, não tem, até hoje. Né? Então, hoje eu estou escalando essa jornada, né? Então, virando doutoranda, eu posso prestar um concurso em uma universidade pública e vir a ser docente, né? Então, é essa trajetória. Ainda falta muito para chegar nesse lugar, né, Glaucia? No sentido de a gente vive um momento hoje no país que a gente tem que reconhecer que mudou algumas coisas, mas quando a gente vai em algumas áreas, dá uma olhadinha ali, né, espiar um pouquinho, aí percebe que ainda tem muita coisa, Ainda né? tem muito galgar, né? Então, Uhum. o efeito da lei de cotas, então, em 2017, que houve esse reconhecimento da USP, foi justamente, culminou com o início das atividades do Nuclear, da formação do coletivo negro, o primeiro coletivo negro da Faculdade de Medicina da USP, em 103 anos. Tá? Então, Gente, isso é, não é é normal. A gente uma... não pode tratar isso Não é com, normal, não é normal, né? não é nada normal, né?
E aí pensar o quão longe é essa estrutura Sim. colonial, Uhum. né? Bom, mas aí com o advento da lei de cotas finalmente acatada pelo sistema da FUVEST, né, da Universidade de São Paulo, houve sim uma mudança muito nítida, né, com os estudantes, né, com os estudantes pretos dentro da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina é contemplada com 4 cursos, hoje eu acho que até 5. Mas medicina, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, e se não me falha a memória, física médica, agora, nesse último vestibular. Mas ainda, ainda muito, ainda é muito pouco, né? Nós somos poucos perto dos números majoritários, né? Sim. Então, a gente tem cerca ali, se a gente for colocar uma porcentagem, assim, eu vou colocar por alto mesmo, isso tem dados mais robustos para citação, depois até passo as referências, mas de 100% das vagas, a gente ocupa ali no máximo 20%, no Sim. máximo, estourando. Né? Então, existe toda uma estrutura que ainda precisa se abrir muito. E abrir não é somente a gente, pessoas pretas, Uhum. cobrando esse lugar. Não. São pessoas brancas que se dizem antirracistas que façam o movimento com com seus iguais, né? Com suas pessoas brancas. Então, pessoas brancas precisam ter, sim, conversas difíceis com seus colegas, porque existe o pacto narcísico da Sim. branquitude, né? Então, Cida Bento já nos falou isso muito. E tive a honra de ter aula com ela também, isso foi incrível. Maravilhosa. Cida Bento, Foi incrível. beijos. Se estiver ouvindo Beijo, a Cida gente, Bento. vendo. E é esse o lugar também de responsabilidade. Nós, pessoas pretas, a gente precisa cobrar essa responsabilidade das pessoas que se dizem antirracistas, né? Então, o antirracismo não é só... Aliás, ele não é isso, né? Ele não é só um quadrado preto no Instagram, ele realmente é uma Sim. atitude diária e perpetuante até a gente terminar com o sistema racista e realmente a gente ter um grau de equidade social, de igualdade social real, né? Em relação a acessos, em relação a possibilidades de vida, economia, política e também judiciário ali, né? A parte jurídica. Porque eu acho que essa coisa, né, do mimimi, quando as pessoas falam isso para mim, É uma violência além de isso, ser uma né? violência, que eu acho que eu tô calibrada no sentido, eu acho que eu consigo falar sobre racismo porque eu analiso o racismo como fenômeno, não só como pele que é Sentir, tocada, né? sentida, porque quando eu viro para as pessoas e eu pergunto para elas, você sabe o que é racismo? Pessoas brancas. Elas respondem que não. Então, tudo que vem com ismo é que indica sistema. Então, é um sistema que faz o recorte racial. E aí, quem é menor de acesso, menor de possibilidades, qual é a raça que tem menos considerações sociais? Aí essas pessoas passam a entender. Porque tem esse jogo da narrativa, a narrativa histórica Sim. factual, que eles não querem lidar. E é sobre essa responsabilidade que a gente precisa. É histórico factual. Por isso que a gente tem um advento do negacionismo, né? Nada é aleatório. Porque a história não nos engana. A história mostra aquilo que nós já realizamos e ainda o que perpetua nesse presente histórico. Você é um ser histórico, eu sou um ser histórico, todos que estão aqui são seres históricos, para além de seres existenciais, né? Então, eu acho que é por essa via. Sim. É a via da responsabilização de pessoas brancas que a gente vai engendrando e pessoas pretas aprendendo a trabalhar juntas, que também não é fácil para a gente. Aí é Sim. um outro lugar. O aquilombamento é um outro ensinamento. A gente tá chamando aqui de pessoas brancas legais, né? Não, Aquelas pessoas brancas sim. legais, né, que dizem que estão aí e tal, né? Devia ter uma.
É que uma existe. postura mais ativa, Sim, né, diante sim, disso, né? Tá sim. muito no campo do discurso, que tem a ver com isso que você falou do Instagram e tal. E aí o perigo é da gente se enganar com isso, né? Achar que alguma coisa está acontecendo, mas está no campo do debate, né? E não existe uma ação efetiva dessas pessoas em relação a É que isso. assim, a questão do discurso, o discurso, cada palavra que sai da nossa boca, ela significa ação já. Então, se a gente tem um discurso em que essas pessoas de fato se posicionam antirracistas e elas já conseguem compreender o que é a dimensão do combate ao racismo, a coerência pede uma ação Sim, factual. A coerência pede que essas pessoas se posicionem de forma diretiva e assertiva, que não haja relativismo sobre o tema. Então, é sobre este lugar. Então, a gente só começa a criar coerência do momento em que a gente consegue equilibrar a palavra com a ação. Do contrário, a gente não vai ser uma pessoa crível, ninguém vai acreditar na gente. Ninguém vai acreditar em uma pessoa que fala e que não você não faz. vê, né, o que a correspondência, A né? correspondência. Então, acho que hoje a gente está vivendo uma crise enorme, desde o desgoverno, desde até de antes desse desgoverno, mas de fato intensificada por esse desgoverno de desmonte, e que é sim o grito da Casa Grande, e que é sim a propositura de homens brancos, e que existem essas pessoas no Brasil. Então, o Brasil não é um país seguro. De novo, eu voltei lá por me sentir segura fora. Então, o Brasil não é um país seguro. Né? Então, é sobre uma estratégia política, social, ambiental, que nós estamos nesse meio. E se a gente também não faz uma leitura desse tabuleiro de uma forma em que a gente consiga analisar e, ok, sentir. A gente vai sentir. Entretanto, a gente precisa se cuidar, ter o autocuidado para ter o nosso escudo muito bem levantado, para conseguir olhar sobre isso e realmente nos juntarmos e então, mesmo dentro das nossas incoerências e conflitos internos, conseguirmos ter o mesmo objetivo de combate ao racismo de uma forma radical. E radical não significa extrema. Esse paralelismo ele não é real. A extrema-direita é realmente o que flerta com o que há de pior de valores que são desenvolvidos por essa humanidade. É o que flerta com o nazismo, é o que flerta com o fascismo. E aí a gente tem que entender que o fascismo, eu já estou dando uma outra coisa, um outro salto, eu já volto, que o fascismo ele tem mudança de territórios, ele se adapta ao território que ele está. Então, o fascismo do Brasil é completamente diferente do da Itália, que foi completamente diferente do nazismo na Alemanha nazista. O fascismo vai usar os valores e o caldeirão que aqui está. E qual é o caldeirão que o Brasil tem? É a Casa Grande. É o colonialismo. Glaucia, retomando a sua vivência dentro da Universidade de São Paulo, a USP, na área da saúde, fonoaudiologia, era você na sala de aula e mais quantas pessoas negras? Mais quatro pessoas negras. Sim, 3 ou 4. Homens, mulheres? Mulheres e um homem. Porque também tem isso, o recorte da fonoaudiologia é É, majoritariamente de de mulheres. mulheres, né? Então, o que você viveu aí nesse ambiente foi o que a gente já entende, né? E vem discutindo também. É um debate também dentro do movimento negro, que é a questão da solidão da mulher negra, que não está relacionada só à questão afetiva, né? Tem a ver com os espaços nos quais a gente vai transitando e que não se vê, não vê o seu par ali, né? E se vê completamente sozinha nesse espaço, né? Então, como que foi para você viver esse desafio, se perceber dentro desse contexto? O trânsito social, né? Então, eu sempre fui muito boa com o trânsito social, né? Então, sempre conversei com muita Muitas gente, muitas estratégias, né? estratégias de Essa que é a sobrevivência, muitas verdade. estratégias de vida mesmo, de potencializar vida. Sim.
Então, eu acabei fazendo um monte de coisas na minha graduação. Então, eu aproveitei muito a minha graduação e realmente aproveitar a USP como um grande Sim. polo educacional e como um grande polo de formação, para mim era um dever, assim, sabe? Então, eu fui presidente de centro acadêmico, fui vice-presidente de liga acadêmica, científica, eu fiz um monte de coisas, fiz 2 iniciações científicas, Viveu a universidade. vivi a universidade e me vi apoiada em algumas pessoas também durante essa vivência, né? Pessoas brancas, inclusive. Então, o ponto é que realmente a gente precisa ter uma boa habilidade de leitura, de comunicação com as pessoas, entender quem está próximo a você, e aí entender, opa, esse daqui é bacana, esse daqui tá com as ideias certas, esse aqui nem tanto, né? Então vou Mas me não vou me afastando. indispor com esse Não vou aí, me né? indispor. E aí realmente escolher sobre o que você vai se Sim. indispor ou não. Né? Então existem situações que eu tive que tomar outras iniciativas, mas a maioria delas eu consegui realmente navegar de uma outra forma, né? Então isso diz muito sobre um processo de astúcia mesmo, Sim. uma inteligência e uma habilidade também de comunicação, uma habilidade de liderança, uma habilidade de Emocional também, né? emocional também, uma estrutura emocional feita. Então, é muita coisa, né? É Então, o é que muita você coisa. chama de saúde mental e autocuidado são força política? Qual a relação? A relação de saúde mental e autocuidado como força política é, primeiro, se você não está bem consigo, como você vai querer transformar algo? Se você não tem energia para estar equilibrado com você em primeira instância, você é o seu primeiro território que precisa de atenção e de transformação. Como a gente transforma o externo sem transformar o interno antes? Né? Se a gente está transformando só o externo, parece que a gente está pulando etapas. Está tampando um solzinho ali com a peneira. Né? Então, a necessidade da gente ter o autocuidado, e a saúde mental, claro, mas esse autocuidado entendido de uma forma abrangente é o que nos faz ter energia para transformar as nossas vidas primeiro, para também estar com outras pessoas, para transformar uma estrutura. A gente não está falando de qualquer estrutura, a gente está falando de uma estrutura fundante desse país. Né? Então, é esse o processo do autocuidado. E é muito valioso que a gente entenda isso no sentido de autocuidado não necessariamente precisa estar significado no lugar de eu comprar coisas. É também, você compra aquilo que você precisa, mas significa que autocuidado eu estou dando atenção e autopriorização a mim, entendendo as minhas necessidades para conseguir estar com o outro e outros e outros e outros e formando uma grande rede. Se você está desnutrido internamente e também desnutrido no seu estômago, se te falta o que para comer, é muito difícil você sair para lutar. Um guerreiro precisa estar nutrido, precisa estar cuidado, precisa entender onde dói e como cura. Sim. Então, até para a gente ter enfrentamentos, a gente precisa primeiro ter estratégia sobre nós. Entender a estratégia do que está posto. Entender quem está conosco e como vamos atuar. Porque senão vira arbitrariedade e vira impulso apenas. Os nossos convidados, né, o professor Juarez, a professora Misty, falou muito da questão da saúde mental também, quando a gente fala da inserção de jovens negros e negras dentro da universidade, né, da importância desse autocuidado, da saúde mental para a permanência dentro da universidade, né? E nos últimos anos, os ativistas negros vêm falando muito da questão do autocuidado, da saúde mental, para se manter na luta, para continuar, né, nesse processo. E, Glaucia, não é uma luta também
Eu acho que no Nuclear, por exemplo, esse é o maior desafio que a gente tem. Sim. Primeiro é usar as ferramentas que nós temos dentro da USP, que promove permanência estudantil, mas que precisa ser melhor curada, melhor direcionada para os estudantes pretos, PPIs, né, pretos, pardos e indígenas. E o ponto é como também o Nuclear consegue ser um oásis para essas pessoas, né? Tanto de integração, de ver outras pessoas pretas, outras vivências, tem graduandos, pós-graduandos em outras áreas, as trocas que a gente realiza e que ainda a gente precisa potencializar. O Nuclear, por exemplo, tem alguns projetos que a gente ainda não conseguiu tirar do papel por falta de fomento. Inclusive, se vocês quiserem doar, vamos lá, Maravilhosa. @NúcleoAIE, núcleo, depois AIE se escreve com AYE, tá? @ no Instagram, qualquer coisa pode vir no meu Instagram, Glau Verena, falar comigo, porque a gente precisa realmente desse fomento para ter um programa, por exemplo, que a gente quer chamar de Educamental, um programa de educação de saúde mental. Tá, então vamos voltar um pouquinho, Glaucia. Aham. Como que surgiu o núcleo AIE? Em que momento surgiu? O que impulsionou o surgimento desse núcleo? O que você estava vivendo no momento que você falou, a gente vai precisar disso aqui agora e eu vou ter que Eu vou ter que assumir encabeçar, vou ter essa que. responsabilidade, porque... Foi um chamado ancestral, sim. Eu encaro como um chamado ancestral porque me inquietou num grau em que, assim, eu sou uma pessoa que tudo que me inquieta vira criação. Então, é isso que vai se transformando as minhas inquietudes da vida. Mas o Nuclear, ele surgiu no meio ali do meu mestrado, em 2017, em agosto de 2017. E a USP tinha acabado de aprovar as cotas como parte do sistema de vestibular. E aí aquilo para mim Então o caiu. pessoal foi chegando e caindo no núcleo já, né? Foi chegando, foi caindo no núcleo, mas até chegar aí, que é novembro, né, o vestibular. Sim. Em agosto, eu, junto com a Ingrid Merlin, que é cofundadora do Nuclear, que hoje também é doutoranda em fisioterapia, é maravilhosa, quer ser reitora, vai ser reitora. Essa é a primeira reitora preta, quiçá, da Universidade de São Paulo. Arrebenta, Ingrid. E eu falei, a gente precisa criar um coletivo, porque a USP não está pronta para receber essas pessoas. Não houve um processo de colocar caminhos para esse acolhimento, né? De recepção, de uma forma que deve, né? Numa forma de entendimento, quais são as suas necessidades, né? Como a gente pode realmente fomentar mais esse processo. Então foi tudo muito no susto mesmo. Na urgência, né? Na urgência. Nessa urgência, só que numa urgência que já poderia ter sido pensada muito antes, porque a lei de cotas foi aprovada em 2012, né? Então já tinham muitas experiências de outras universidades, né? Inclusive a Unesp sendo vanguardista aqui no estado de São Paulo. Então foi muito irresponsável mesmo não terem pensado no processo de acolhimento que realmente fosse de acordo com a pauta. Né? Sendo que são pessoas que chegariam com vários históricos, né? Desde a pessoa que saiu da periferia e conseguiu uma vaga na universidade, que aí vai ver essa realidade do chofer que eu mencionei para vocês. Chofer, gente, existe chofer no Brasil. Existe. E aí tem o ponto, né, também da pertença dessas pessoas dentro desse espaço. E eu acho que isso é o que o Nuclear hoje consegue de melhor, é manter essas pessoas dentro desse espaço, porque é o tempo inteiro, não só pela carga, porque é um curso integral, todos os cursos são integrais. Então, você precisar entrar numa iniciação científica para conseguir se manter. E aí você tem o desgoverno bolsonarista cortando a nível federal, e aí a gente está chegando já na CAPES, né? Então, diminuindo bolsas, né? Então, a gente vê esse processo de sucateamento da educação e da ciência, né? Que é uma outra pauta, mas hoje o Nuclear é o porto seguro. É o porto seguro para pessoas pretas. É para e por pessoas pretas. Isso é muito definido dentro do Nuclear.
Como que as pessoas procuram o núcleo? Quais são as ações, as atividades? Você já falou aí que tem que desenvolver algumas ações e precisa de apoio. Então, eu queria que você falasse mais no sentido do que precisa, das necessidades e do que vocês já vêm fazendo nesse sentido. Então, o Nuclear ele conseguiu, o ano passado, virar uma associação. Tá? Então, a gente tem Legal. CNPJ, tem estatuto, tá tudo organizadinho. Tá? Então, esse é um primeiro Só ponto. esperando o dinheiro chegar. Estamos precisando, sim, do dinheiro chegando na nossa conta para justamente a gente conseguir promover as ações de educação de saúde mental, ajudar na permanência estudantil de estudantes que estão em grande vulnerabilidade. Então, durante esse período pandêmico, a gente viu pesquisadores desistindo das suas pesquisas porque não tinham o que comer em casa. Ou a gente fazendo grandes moções com cestas básicas, porque não tinham o que comer. Então, é essa situação que também o pesquisador brasileiro é colocado na berlinda. Negro, né? Pesquisador brasileiro negro. Pesquisador brasileiro negro. E o ponto de a pesquisa, então, a gente está falando ainda de um recorte de saúde. São as pessoas que estavam na linha de frente com a Covid. São as pessoas que estavam desenvolvendo vacina. Né? Então, não, se a gente está melhor, se São Paulo está melhor, é por conta dessas pessoas. Né? Enfim, então, primeiro, essa questão do fomento realmente financeiro, a gente já se organiza com reuniões semanais sobre letramento racial, sobre alguma pauta Legal. urgente, sobre uma pauta que as pessoas queiram debater. Todo ano a gente organiza saúde, a Feira Preta. Não, a Feira Preta, já confundi. A Semana Preta da Faculdade de Medicina da USP. Por quê? A gente está tratando uma semana sobre saúde da população negra. A gente está levando isso para a sociedade. Então, a gente conseguiu já fazer durante o processo pandêmico e agora todas as palestras estão no YouTube dispostas, e aí a gente tem um grande esforço de levantar fomento para a Semana Preta, para trazer palestrantes, porque a gente não concorda que pessoas pretas deem o seu tempo, né, sem a sua hora ali realmente garantida, nem que seja de uma forma simbólica. Né? A questão também de todo o processo de estruturação dessa semana. Então, a gente chama afroempreendedores para ocupar o espaço da Faculdade de Medicina, para que a gente consiga também consumir de pessoas pretas e gerar o dinheiro entre nós, né? E fomentar mesmo que outras pessoas Sim. consumam o acarajé, tudo. Né? Então, é um grande processo. Também atuamos no processo de consciência negra, trazendo sempre um palestrante para falar a respeito. O que a gente também está conseguindo realizar dentro das estruturas da Faculdade de Medicina. Então, hoje a gente também ocupa um lugar muito, muito importante. A Faculdade de Medicina, ela realmente nos reconhece como uma entidade. Legal. Né? Então, uma entidade que tem que ser chamada para reuniões sérias, que todas as pessoas que estão no Nuclear estão também em outros espaços, sendo militantes o tempo inteiro. Então, ou né? seja, vocês têm uma atuação estratégica. Né? O impacto disso para a universidade. Assim. É inovação, né? A gente já tem dados, não da Universidade de São Paulo, mas de outras universidades bastante prestigiosas, por exemplo, a Universidade de Stanford já fez várias pesquisas falando a respeito que pesquisadores que vêm de grupos minorizados possuem as pesquisas mais inovadoras por campo científico. Ou seja, mulheres, pessoas pretas. Né? Então, a gente realmente tem um poder intelectual gigantesco. Uma potência, né? Que é muitas vezes desperdiçada. Mas é um poder. É poder. Brasil, Conhecimento né? é poder, né? Francis Bacon já disse isso. Então, e realmente, o Chico Toicinho, que eu costumo brincar, ele já realmente deu essa deixa, porque realmente conhecimento é poder. E é poder porque você está dentro de uma estrutura, essa estrutura realmente vai formar cabeças, não só cabeças, mas vai formar condutas, né? Então, o que eu estudo hoje vai impactar no clínico que vai atender alguém amanhã. E aí, hoje, ter estudantes negros dentro da medicina, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, significa ressignificar a saúde para a população preta no Brasil.
E aí não dá para pensar no processo de formação médica, que eu digo de saúde, sem pensar na saúde da população preta. E sem realmente fazer um acolhimento que seja coerente, aquele acolhimento que todos nós merecemos, né? E não o histórico eugenista, né, de formação médica do Brasil. Esse que é a grande chave de transformação que a gente está transformando hoje. Para além, claro, né, a gente junto também com a atuação com o Comitê Antifraude da USP, que foi formado por estudantes negros do Largo São Francisco, que receberam denúncias de fraude às cotas, atuando em conjunto com eles para tirar essas pessoas brancas das cotas que foram fraudadas. Ou seja, acho que eu vou pontuar aqui, né, que além de toda a luta para conseguir a lei, essas ações afirmativas, entra na universidade, dentro da universidade, o estudante negro tem que ter todas as iniciativas para proteger, né, isso que é direito, né, mas tem que ter todo esse cuidado para proteger, né? Você fala disso, o professor Juarez também traz essa questão do cuidado e de olhar várias questões relacionadas à fraude, o que denuncia que o Brasil não tem nenhum cuidado e que as pessoas realmente ainda não entendem essas ações com uma não só reparação histórica, direito, uma série de questões que envolve isso e que as pessoas muito tranquilas vão lá para de alguma Por forma, isso que tentar passar por isso, né? é, Sem nenhum tipo de vergonha ou medo, né? a impunidade para as pessoas brancas já está posta nesse país. É, Os horrores. o Brasil é o país do mendigo gato, né, minha gente? Então, Então, e esse é o ponto. Do momento em que a gente não está vendo impunidade, a gente vê o quê? Incoerência, certo? Então, a nossa postura é cobrar coerência até o fim, por todos os meios necessários. Né? Então, a forma, as estratégias que a gente utiliza é justamente para que, primeiro, a gente tenha ainda continuidade, ainda precisa muito dessa lei de cotas, a gente precisa fortalecer a permanência estudantil, a gente precisa ampliar a lei de cotas para outros níveis hierárquicos, não somente para o discente, mas para o sim, docente, contratações. Existe o ponto também da gente entender que pessoas brancas antirracistas precisam se posicionar de maneira firme e também implacáveis para que realmente haja algum grau de mudança e de punição, inclusive. Porque o ponto é, a lei está posta, existe lei, existe edital também. Os sim. editais dos vestibulares estão muito definidos, a lei existe. Agora, o processo de banca de heteroidentificação, ele precisa ser também um processo obrigatório, porque ele também não está descrito como um processo obrigatório. E aí, quando não há, acontece o processo de fraude, o que é esperado. Isso é esperado. Agora, o dever institucional é punir, e é essa cobrança que a gente está levantando. É esse o ponto. E aí também tem um outro fator que eu gostaria de só complementar rapidinho. O ponto que também, ok, existem tudo isso, existem Sim, todos esses problemas. Existem. Eles existem, mas eu não quero que as pessoas pretas pensem que a academia não é para elas. A academia é para vocês. É para vocês em muitos níveis. Porque um conhecimento, a gente fala de conhecimento ancestral, mas é um conhecimento histórico ancestral que é passado. Então, por exemplo, o primeiro pai da medicina, no nosso berço civilizatório africano, foi Imhotep. Foi um homem preto egípcio. Não foi Hipócrates. assim como, né, se... Então, é que eu tenho visto um movimento que me assusta um pouco, assim, de algumas pessoas serem anti-academia. Eu entendo as agruras, as dificuldades, já passei por muitas delas, mas
uma coisa que eu não gostaria que se tornasse hábito é que a academia realmente... Não, a academia não é para você. A academia é para você, é um espaço seu. A gente está lá mantendo esse espaço para você. Discurso anti-academicista, ele acaba sendo limitado. Porque ao passo que a gente critica o que deve ser criticado, mas não está lá dentro para transformar, as pessoas pretas que estão lá dentro estão tentando transformar isso duramente, eu inclusa. Né? Então, é como se a gente estivesse assinando uma espécie de retrocesso com uma luta que foi durante anos para se manter, para entrar a lei de cotas pelo movimento negro. Então, é muito cuidado que eu peço para as novas gerações, é muito cuidado que eu peço para essas pessoas quando se posicionam de uma forma anti-academia, que não seja anti-academia nesse sentido de diminuição da nossa luta, porque a academia está lá, sim, para nós, principalmente a universidade pública. É nosso direito, está na Constituição, temos que cobrar. Cobrar e estar lá também, estar né? lá. A professora Misty falou disso, né? Fez esse chamado. Voltem para a universidade. Se você desistiu da escola, volta para a escola. Aí depois da escola, vai para a universidade. Vocês precisam entrar na universidade, né? Ela falou isso várias vezes, né? Porque tem toda uma luta, né? E quem está dentro da universidade, é isso que você falou. Está lá lutando para manter e aumentar. Isso que foi uma conquista, né? E aumentar. E aí também tem um ponto que uma pessoa, principalmente, é uma pessoa, tá? Um brasileiro. Um brasileiro, para ter uma renda média, isso não sou eu que estou dizendo, é a OCDE que está dizendo, é uma organização internacional de economia. Um brasileiro pode demorar até 9 gerações para ter uma renda média. O que é uma renda média? Entre 5 a 6 mil reais. 9 gerações. Se você faz um ensino superior e se gradua, hoje não é garantia de nada e etc, etc. Realmente, não é garantia, mas aumenta as suas chances no mercado de trabalho em 32%. Isso já é bastante coisa. E aí você começa a passar a mudar a realidade, a sua realidade, muitas vezes a realidade da sua família. E aí depois a gente tem que conversar sobre outros aspectos sobre isso, né, de ser o primeiro esteio da família, a primeira a se formar, né, sempre a vanguarda. Aquela coisa da primeira, né? Aquela coisa da primeira que é um peso também. Sim. Mas ao mesmo tempo é um torque de mudança. Por isso que você não pode ficar sozinho. Principalmente sendo o primeiro a se formar, o primeiro a furar a barreira social. E o mercado também vem olhando para essa potência, né, Glaucia? Vem reconhecendo pesquisas que provam isso. Não é porque o mercado é legal, que o mercado entendeu que diversidade, que inclusão dá dinheiro, né? Ai, sim, essa é uma outra pauta que eu ficaria horas falando sobre isso, sobre a educação neoliberal, sobre tudo isso, mas o mercado entendeu, assim, 56% da população é preta, então gira R$1 trilhão por ano no Brasil, na mão de pessoas pretas. Só que o ponto é, a lógica de mercado, desse mercado capitalista, o mercado sempre existiu na história do mundo, mas aí é um outro assunto, outro podcast, que é outro episódio. Mas a forma como o mercado existe no capitalismo, ele sempre está numa lógica de exploração. E aí, do momento que a pessoa preta não está letrada racialmente e também na sua classe, ela passa a querer reproduzir ações que são ações do seu opressor. Né? Então, é muito delicado isso. Porque ter muito dinheiro, ser uma pessoa preta, bilionária, milionária, rica, não significa que você não vai passar racismo nunca mais na sua vida. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Porque vai. Porque vai. Nenhum dinheiro do mundo vai te blindar em relação a isso. Você vai. Vide os exemplos públicos que nós temos. Glaucia, a gente precisa terminar essa prosa que está muito boa.
Mas eu ainda tenho 4 questões aí para você. Primeiro, a gente prometeu uma cantoria maravilhosa aqui. E eu queria que você falasse um pouco da sua relação com os orixás, de que maneira os orixás podem contribuir com a nossa autoestima, pensando nesse universo aí da academia, da universidade, que é um desafio diário, assim, e na sua área de saúde, que é esse curso aí, que é integral, né? Então o desafio ainda é maior. Então vamos lá, orixá, né? Então que a gente Cuide esteja do seu ori. orientado, né? Então é muito, para mim é muita alegria, porque axé é a nossa força vital, né? Força vital, né? A palavra axé significa isso. Primeiro que orixá está em tudo, está em todos os elementos, está dentro de você. Você não está separado de orixá, você também é orixá. Né? Então, primeiro você se entender como uma grande potência interna, entender que você está ligado com esse mundo, com a força que esse mundo tem, que sim estão representados pela representação da natureza, e você ser filho de, significa que você nunca está abandonado. Então, realmente, quem te protege não dorme. Né? Então, é muito. Estar conectado com essa força é estar conectado com algo que te defende, ao mesmo tempo te nutre, te ama e que prospera. Né? Então, orixá que é a sua alegria. Então, do momento que a gente entende isso dentro do terreiro, dentro do candomblé, dentro das religiosidades múltiplas também de matriz africana, a gente entende que a gente está conectado, que a gente tem para onde voltar. E sem falar que todo terreiro é uma transformação de civilização. São os valores civilizatórios que também a gente pratica. Né? Não é somente, que já é muita coisa, né? Não é somente o processo da gira, né? O processo de cantar, o processo de tocar. Tudo isso é encantamento, tudo isso é força vital. Então, a palavra para a gente é muito importante, a oralidade para a gente é muito importante. Então, os orixás me trazem uma pertença e me trazem uma tenacidade para a vida. É o que me faz querer levantar de manhã e não me abater pelo que já está posto no mundo. Eu estou aqui para outra função. Olha o chamado, hein, minha gente? Vamos voltar para os nossos orixás, né? Pegar essa Fundamental. fortaleza. Fundamental, fundamental. Ainda mais eu que estou numa área da saúde que é da comunicação, né? Se a fonoaudiologia tivesse um orixá, o orixá seria Exu. Total. Laroie, né? Porque é o orixá da comunicação, da palavra, da troca, do entendimento. Né? Então, é o que transporta as mensagens do Orum para Aie. Não é à toa que no Claie se chama Aie. Então, Daí vem o Aie, daí né? vem o Aie. Né? Então, o Aie é o planeta Terra, nós somos um núcleo da Terra. E as pessoas pretas, para além do núcleo da Terra, é a origem de toda a humanidade. Todas as pessoas no mundo têm uma coisa que a gente chama de DNA mitocondrial, que é de uma mulher preta, africana, na região da Etiópia. Eu lembrei, agora você falando de Aie, agora que eu me toquei, tem uma música da Maria Bethânia, que é As Folhas, acho que é para o Sangue. E aí tem um momento que ela canta. Ai, O gente, sangue, ora eu. Essa? O sangue, ora eu. O sangue é de bocoxô, o sangue. Já dei a palavrinha aqui. olha, mais uma, hein? Olha, não é só essa, não. A gente quer mais. Para a gente já ir caminhando e não deixar nada solto, eu queria muito que você falasse sobre. Você traz a coisa da timidez, né? Falando que nem sempre timidez é porque a pessoa é tímida, mas tem a ver com violências já Trauma, vividas, né? né? Trauma. E aí eu lembrei de uma amiga minha que falou que descobriu no processo terapêutico que o que ela tinha não era timidez, mas era racismo. E como, né, se percebe isso? Como que é essa... Nossa, essa é uma sensibilidade, viu?
Porque isso também faz diferença na minha clínica, na minha atuação clínica. Quantas pessoas tímidas não estão por aí achando que são tímidas, quando na verdade foram silenciadas pelo racismo, né? É um processo de ressignificação. Realmente é um processo de ressignificação e de compreensão. Da onde surgiu esses bloqueios de fala? Por que você treme tanto para falar em público? Por que você evita, por exemplo, de apresentar um trabalho de escola? O palco, né? Tá na frente das Palco. pessoas. E às vezes também vem o oposto, né? Às vezes a música vira linguagem, né? Ou a literatura vira linguagem. A gente já viu isso com muitas grandes mentoras. Por exemplo, Maya Angelou, ela foi violentada e ficou muda, né? Nossa, é verdade. Na infância. E depois ela Sim. conseguiu, por meio da literatura, ressignificar a violência dela. Então, assim, é um processo de transformação e de ressignificação dessa existência. Por isso que eu falo, não dá para dar salto quântico na voz, a gente precisa do processo. Porque no processo a gente está cuidando de muita coisa. Sim. Muita E no coisa. caso de pessoas pretas, então, né? Tem Ainda aí mais toda a carga, poroso, né? ainda mais poroso, mais sensível. E a gente precisa estar se sentindo seguro com o profissional que é escolhido. Né? E aí, de novo, faz diferença, sim, profissionais pretos. E para que a gente tenha profissionais pretos, a gente precisa de pessoas nas universidades, né? Então, Ao chamado, gente. então, isso é muito importante, porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir mudar esse ecossistema, para que a gente crie esse grande porto seguro de uma forma mais abrangente e que a gente se conecte cada vez mais, para que a gente crie realmente os nossos quilombos, né? Quilombo, a palavra já diz, né? Então, a gente precisa estar prontos para um estado de guerra, mas a gente precisa estar prontos entre nós e nos cuidar para que a gente consiga estar bem para lutar. É isso. Muito obrigada. Não volte aqui, mulher, você já precisa voltei. cantar. É possível conhecer uma pessoa pela voz? É possível. É possível. Eu sou uma pessoa eu sou muito sensorial, né? Sim. E muito auditiva. Então, eu vou tendo alguns insights, assim. Hoje, por exemplo, medo. eu falo para as pessoas, não mintam para mim. Me falem qualquer verdade, mas não mintam para mim, assim. Porque a voz vai transparecer isso. Transparece as suas emoções, transparece aquilo que você realmente está querendo colocar para o mundo. Medo, né? Insegurança. Né? Ou às vezes um grau de autossabotagem. E aí a gente também está falando sobre linguagem, né? Também é voz, mas também é linguagem corporal, é também postura, é também saber olhar no olho, né? Então, uma das coisas que a gente está discutindo ainda serão os efeitos das mídias sociais no comportamento e habilidade social da humanidade. Assim, a gente está bem preocupado. E aí, principalmente crianças, têm tido acesso à tela muito cedo. E isso tem impactado no atraso de linguagem, em outros lugares, assim. E a gente precisa retornar enquanto sociedade e enxergar essas crianças, assim. E o grau de acesso a essas telas. Então, essa troca que a gente está tendo aqui agora, e que o pessoal vai escutar a gente, isso é raro. Isso tem sido cada vez mais raro. Né? Ter tempo para bater um papo. Ou escuta, né? Bater um papo, escuta. Os turnos acontecendo. E a escuta também é uma outra habilidade, né? Ter escuta ativa é uma outra habilidade. Eu tenho um processo com um grupo de pesquisa de comunicação não violenta. Comunicação não violenta não tem nada de não aceitar o conflito, gente. É outra parada, tá? Assim, que é justamente sobre esse lugar, sobre esse processo da escuta. E saber escutar, interpretar as necessidades do outro e checar se essas necessidades são essas, de fato. E não inferir, e não... Então, não existe nada difícil de dizer, na realidade. Existem as barreiras que são colocadas. Então, de novo, a gente volta para a citação. Né? Muitas vezes não é silenciamento,
é racismo. É racismo. E a gente precisa assumir que foi, para conseguir transformar. Olha, para finalizar e para provar realmente que a Gláucia falou lá no começo, às vezes eu falo algumas coisas que as pessoas vão lá e viram uma citação, né? E eu anotei aqui, tá? Você é o seu primeiro território. E isso que você falou agora, que não é timidez, é racismo. Alguma outra coisa aí que eu não A gente precisa assumir que foi para conseguir para transformar. conseguir transformar. É dizer para a gente mesmo, né? Sim. Então vamos cantar? Mais um pouco. Vamos cantar. Escolhe aí a música que você quer para abençoar esse podcast. Então vai ser uma Olha outra. como o pessoal tá aqui, tá todo mundo aqui já. Então vai ó. ser uma outra. Miba oia. Veio num outro ritmo, olha que interessante. Peraí. Vou cantar outra. Ninguém ouviu o soluçar de dor no cantos do Brasil. Uma vez. Como é que é o resto? Um lamento triste. O lamento triste entoou. Negro foi pro cativeiro. E de lá. Cantou. Negro ecoou. O canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares. E a gente vai fazer Palmares de novo, não é verdade? E é isso. Axé, meu povo. Axé, vamos fazer Palmares de novo. Eu fiquei arrepiada, mulher. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Valeu. Obrigada a você. Obrigada a vocês aí, pacientes.